Convidado especial na entrevista do dia. São 2h12. Já estamos de volta aqui com a nossa Super Tarde. E vamos então agora à nossa entrevista do dia, como já fizemos aí a chamada anteriormente. Vamos falar sobre as provas do Enem que acontecem nos próximos 2 domingos, dias 3 e 10 de novembro. Falar sobre esse assunto aqui, nosso convidado especial, professor José Nicodemos Couto, diretor da Escola São Paulo. Seja bem-vindo, professor Nicodemos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos da Muriaé 95.5 FM. 99.5. Desculpa, 99, eu sempre erro, não sei porquê, rapaz, na minha cabeça vem 95.5, é 99.5 FM. Pois bem, professor. Deixa eu só completar um negócio aqui. Certo. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas entre os anos de 2007 e 2009, eu fiz um programa aqui na Rádio Muriaé chamado Rádio Muriaé em Foco. Sim. Foram 2 anos e meio de programa aí eu não erro, 1140 AM, né? E esses programas, muito deles, né? O Jota gentilmente gravava ele para mim, eu trazia uma mídia, ele gravava e eu estou já com 60 programas gravados e os transformei agora em podcasts. Então eu tenho um canal, né? Professor Nicodemos Couto, onde nós vamos relembrar diversos temas que nós abordávamos naquela ocasião. Então fica os ouvintes aí Bacana. Que curtiram o Muriaé em Foco nos idos de 2007 e 2009, acessarem o canal do professor Nicodemos Couto para reverem o Muriaé em Foco pela 1140. Muito bem, lembrando que essa entrevista também é transmitida ao vivo, simultaneamente pelo Facebook, através de nossa página, facebook.com/Rádio Muriaé. Pois bem, professor Nicodemos, Enem 2019, provas nos 2 próximos domingos, dias 3 e 10. Vamos começar falando sobre dificuldades da prova. Bom, a dificuldade da prova é inerente àquele que não se preparou, né? Porque o aluno que se preparou, o aluno estudioso, ele faz uma boa prova. Não tenha dúvida com relação a isso. Agora, são questões extensas, né? Sim. São questões longas em que o candidato ele tem que ficar atento, né, aos temas abordados e não perder o foco. E uma coisa, Paulo, muito interessante que eu gostaria de falar com os alunos, eu falo com os alunos da Escola São Paulo. Não perca tempo numa questão difícil, não. Não perca tempo numa questão difícil. Faça as questões fáceis, porque se você perder tempo numa questão difícil, né, o passar das horas, né, você não vai conseguir resolver uma questão fácil. E aí é importante a gente falar aqui com os ouvintes, né, como é essa questão da correção da prova. Sim. Do Enem, Sim. né? Que por uma teoria, denominada teoria de respostas ao item, onde não existe uma avaliação para cada questão, como se faz, né? Por exemplo, na educação básica, uma questão vale 1 ponto, a outra vale 2, né? As questões que são acertadas por um número maior de alunos, elas são consideradas fáceis, né? E as questões, então, aquelas questões em que um número menor de pessoas acertam são consideradas questões difíceis e tem muito mais valor do que aquelas acertadas por um número excessivo de pessoas. E aí vem aquela questão: o aluno não deve chutar a prova, porque se ele chuta e acerta uma questão difícil, né, esse sistema da teoria de resposta ao item vai identificar que ele chutou porque ele vai errar uma questão fácil. É uma metodologia de correção que, quando o aluno receber o gabarito no dia 16/11, que o gabarito sai Sim. no dia 16 de novembro, ele vai poder fazer essa avaliação. Então, você que está me ouvindo aí, não chute as questões e procure não errar as questões fáceis, né? Certo. Vamos falar sobre números do Enem aqui em nossa cidade, professor Nicodemos. Nós teremos aí como mensurar quantos se inscreveram para a prova desse ano? Olha, nós temos no Brasil um pouco mais de 5 milhões de inscritos para o Enem 2019.
E aqui em Muriaé, olha que número, meus amigos, e aqui em Muriaé nós temos mais de 4.000 inscritos, né? São pessoas de outros municípios também que vêm fazer a prova aqui na cidade de Muriaé. E esses alunos, né, estarão, vou falar aqui as escolas aonde serão as provas acontecerão. Interessante. Porque o aluno ele sabe, ele vai pegar lá o cartão dele, né, de inscrição, ele tem o número, tem o nome da escola, tem a sala, mas é bom os ouvintes para entenderem a dimensão desse concurso, que é a porta aberta para uma universidade, a porta aberta para que o aluno estude, né? Ou seja, pelo FIES, ou seja, pelo ProUni, estude de graça, né? Então, com desconto de uma bolsa em universidades brasileiras. Bom, são as seguintes instituições de ensino que receberão cerca de mais de 4.000 alunos. O SESEC Governador Bias Fortes, bairro São Francisco. Bairro São Francisco. A Escola Estadual Engenheiro Orlando Flores, Dornelas. Lá no Dornelas. A Escola Estadual Padre Massimino Benassati, bairro São Francisco. Bairro São Francisco. Escola Estadual Professor Gonçalves Couto, Porto. Escola Estadual Professor Mário Macedo, Barra. Escola Estadual Professor Orlando de Lima Faria, bairro São Francisco. Bairro São Francisco e na Unifaminas. Ou seja, teremos 3 locais de provas no bairro São Francisco. Mas, aliás, o bairro São Francisco é um bairro abençoado por Deus. Com certeza. Porque é o único bairro de Muriaé que tem 3 escolas. Todas elas públicas, né? Todas elas públicas e de excelente qualidade, né? Então, nós teremos 4.000, um pouco mais de 4.000 alunos, né, distribuídos nessas instituições educacionais de ensino básico, mais a Unifaminas. Como estão aí dispersas as provas por ciências, né, professor? Como que primeiro domingo nós teremos quais provas, no segundo domingo quais provas? Isso. No primeiro domingo, nós teremos, no dia 3 de novembro, nós teremos 90 questões distribuídas em 45 questões em linguagem, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e sua tecnologia, e a redação. A redação, que é o grande barato. Vamos falar do tema da redação lá no final. Então, vamos falar. No segundo domingo, nós teremos mais 90 questões distribuídas em 45 questões de matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias. Total, 180 questões mais a redação. Certo, então quer dizer que o aluno que se preparou, ele não vai ter dificuldade, né? Porque está muito bem distribuído, né? O INEP, ele prepara essas provas com uma precisão muito grande, né, professor? Sim, eu tô querendo saber, vou esperar a divulgação do INEP, por que o número de candidatos diminuiu. O número de candidatos inscritos no Enem, ele vem diminuindo ao passar dos anos, né? Eu gostaria muito de saber disso, porque que está, e o INEP sabe, né? A gente não pode ficar no achismo. Então, eu vou esperar o pronunciamento, né, do INEP, vou esperar o pronunciamento do ministro da Educação, né, o senhor Abraham Weintraub, para que a gente possa entender por que o número de candidatos está diminuindo. Uma das hipóteses que foram aí lançadas é de que o candidato ele só teria direito a uma isenção, ou seja, só a um Enem. Ou seja, se no seguinte ele fosse fazer novamente, ele teria que pagar essa inscrição. Pode ser, não estou afirmando tecnicamente. Pode ser, mas tem candidato que já vai para o terceiro Enem, né? Sim. Já tem gente que já está indo para o terceiro Enem, porque eu acho que é isso, né? As pessoas, muitos deles não se preparam, né? Assim, da melhor forma, e tem muita gente também que vai treinar, né? Tem os treinos. A minha filha mesmo vai fazer o Enem, está no primeiro ano do ensino médio, vai fazer o Enem, e ela falou: pai, eu vou fazer o Enem porque eu quero ver como eu vou sair da redação. Eu falei: tá tudo bem, você escreve muito bem, você lê muito, mas você tem que ficar atenta também às outras questões. E aí eu queria dar uma dica aí para os alunos que estão me ouvindo. A hora não é hora do desespero, não, né? Mas o que você pode fazer, se ainda você tiver esse tempo hábil, né? Você vai ter mais uma semana, é você pegar as provas anteriores do Enem e tentar fazer essas provas e ver ali naquelas provas onde você tem um ponto forte, um ponto fraco, e fazer uma revisão
sobre esses temas. Muito bem. Professor Nicodemos, nós vamos falar agora sobre importantes temas que sempre são aí, digamos assim, recorrentes nessas provas do Enem. É óbvio que nós vamos deixar a redação por último, mas que conselhos você daria para aqueles que estão aí se preparando? E é óbvio, os dias vão chegando e a ansiedade também aumentando. Que conselhos você daria para essas pessoas que vão participar da prova? Primeiro, o conselho que eu daria é para que eles não entrem no pânico da outrite, né? Ficar muito tenso, ficar querendo tomar remédio para dormir, ficar desesperado. Na hora não é a hora de desespero. Não é a hora de você fazer uma grande revisão. A minha dica é essa. Se você quiser fazer uma revisão agora, pontual, pegue as 3 últimas provas do Enem e vá fazer a revisão das 3 últimas provas do Enem. Por que eu falo isso? Porque sempre é o Exame Nacional do Ensino Médio. Sim. Entendeu? Então, as questões, né, o conteúdo são os mesmos, né? É o mesmo conteúdo de 3 anos atrás, o mesmo conteúdo que nós temos hoje. Pegue temas de redação do ano passado, se bem que esse ano nós vamos ter temas de redações, o tema da redação bastante distinto dos temas dos anos anteriores. Pois bem, então, vamos entrar nessa seara agora? Podemos. Redação. Possíveis temas para redação. Alguns nós já sabemos que não entram em hipótese alguma. Mas, com certeza. Agora tem aqueles que têm uma grande possibilidade, né? Com certeza não vai entrar temas polêmicos e ideológicos. Isso daí não vai entrar nessa questão. Então nós não vamos ter temas, né, das questões identitárias, de representação de minorias, né, temas ligados à realidade LGBT, temáticas raciais, de representação de mulher na sociedade, liberdade reprodutiva e educação sexual. Isso não deve aparecer. Política nem pensar. Não vai aparecer como tema da redação do Enem, sabe? E eu acho que é muito legal falar antes dos possíveis temas que o conjunto de educadores brasileiros pensam, a pessoa prestar atenção no seguinte: até 2013 os engraçadinhos iam fazer a prova do Enem, colocava hino de clube na redação, botava receita de bolo. Aí, meu amigo, pior para ele, né? Aí o Enem criou as 5 competências, né, que serão avaliadas na redação, né? E aí o aluno para ele conseguir os 1000 pontos do Enem, né, ele tem que ele sabe, os alunos que se prepararam bem na redação, eles sabem quais são essas 5 competências, né? Agora, eu queria dizer aqui o que o aluno não tem que fazer para que ele não zere a prova. Sim. Ele não pode zerar a prova. Fuga ao tema, quer dizer, é a frase clássica, né? Está escrito lá, fale sobre o LASE, aí o cara lê lazer, não é lazer, é laser. Então ele escreve sobre o lazer, quando o tema está pedindo para ele falar sobre o laser, e zera, porque isso aí é fuga ao tema, né? A pessoa que escreve até 7 linhas pode saber que a redação dela está zerada, né? Não pode inserir palavrões, não pode ter xingamento, não pode ter parte de texto desconectada do tema proposto, não pode entregar a folha da redação em branco, apesar de a parte do rascunho está feita, né? Não pode, existe um texto que é apresentado na redação para que o aluno ele possa tirar umas ideias sobre a redação. Não pode copiar aquele texto e colocar na redação. Então, são esses cuidados que os alunos têm que ter, e as escolas que preparam os alunos para o Enem, os alunos sabem que isso daí é proibido, porque a redação é que vai fazer uma grande diferença na hora da avaliação e da nota do candidato. Mas vamos aos possíveis temas. Sim, já falamos daqueles que não serão e agora os possíveis. Agora, os possíveis temas. Os possíveis temas. Então vamos lá.
Isso daí é um conjunto dos educadores Sim. brasileiros, hein? É consenso, ou seja, é consenso. Né? Um dos temas que podem cair é o patriotismo, né? É o patriotismo, e aí a gente pode fazer diversos recortes temáticos, né? A gente pode falar sobre a bandeira, sobre o hino brasileiro, sobre os heróis nacionais, né? Um dos temas é esse. Um outro que eu aposto minhas fichas, essa daí é uma que eu vou apostar minhas fichas, é com relação à discussão sobre a vacina. Tem gente que é contra a vacina, e aí você vê doenças que estavam praticamente erradicadas, né? Puxa vida, eu tive sarampo quando eu era criança, cara. Parece que estava erradicado, então o sarampo voltou, né? Essa daí da discussão da vacina, eu aposto as minhas fichas nela. Uma outra questão, os malefícios do uso de drogas para o indivíduo e a sociedade, e a gente pode levar em conta a questão da violência, né? Sim. Como tônica, né, dessa questão do tráfico de drogas. A importância da disciplina no ambiente escolar. E aí a gente vai também ver que o governo faz um discurso muito grande sobre as escolas cívico-militares. Sim. Né? Então essa daí é um outro tema que pode vir a ser pedido também. Né? Os caminhos para combater a violência na escola. Esse é um tema também que pode vir a ser pedido na prova. Essa daqui é o outro tema que eu aposto minhas fichas também. É o controle parental na internet. O que os pais fazem para controlar o acesso da internet pelas crianças e pelos adolescentes, né? É o controle parental da internet. Os pais têm como controlar? Os pais fazem isso? Os pais são permissivos? Isso daí é um outro tema. O avanço e o combate à depressão, né? A gente tem visto aí, e muito das pessoas que nos escutam aqui sabe disso, o número de jovens deprimidos, né? O número de jovens, por que essas crianças, esses jovens estão nesse processo de depressão em idade tão tenra? E uma última questão que poderá vir cair é o liberalismo econômico e desenvolvimento da sociedade. Sim. São essas questões que estão na pauta, né, do conjunto de temas da redação que podem vir a cair pela visão de educadores brasileiros. Certo. Caneta preta, né, professor? Olha, agora a moda é azul, caneta azul. Caneta azul. Não que nível que chegamos, hein? Que nível, tomara que não caia e não vai cair na redação, com certeza. Mas não se esqueça, a caneta ela é transparente e cor preta. Por que a tinta é preta? Para você marcar, grifar bem o cartão, bem o seu cartão de resposta e escrever a redação, né, a caneta, para que a sua redação ela não seja zerada. Importante falar, a redação ela é corrigida por 2 corretores independentes, né? É por isso que aí a nota é 1000. Então, os 2 corretores independentes, eles dão notas, ninguém sabe a nota individual de cada corretor. Se empatar, tem um terceiro corretor e é feita uma média aritmética das notas da redação. Então é essa a notícia que eu tenho para passar para os alunos. Eu tenho certeza que muita gente vai se dar bem, né, no Enem, porque as pessoas se prepararam, né, com afinco, e o Enem, Paulo, que eu costumo dizer, tem gente que fala, vou me preparar no ensino médio para fazer o Enem. Não, você tem que se preparar desde, né, lá do ensino fundamental, para que aí sim, quando você chegar no ensino médio, você ter o embasamento para concluir o ensino médio e ser brilhante na prova do Enem. Muito bem, conversamos com o professor José Nicodemos Couto, falando sobre as provas do Enem 2019 que serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. Professor Nicodemos, agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigado, uma ótima quinta-feira. Muito obrigado e desejo sucesso a todos os 4.000 alunos que irão fazer o Enem aqui, mulher. Estou torcendo por vocês.